Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. No livro do profeta Jeremias, capítulo 35, nós vemos o Senhor, no versículo 1 e 2, dando ordem a Jeremias para chamar e levar a família dos recabitas até uma câmara lá do templo e colocar vinho em taças e oferecer a eles. E nós vemos aqui no versículo 3 até o versículo 5 do capítulo 35 de Jeremias, que ele obedeceu. Ele fez exatamente conforme a ordem de Deus a ele. Tomou a família dos recabitas, levou eles até uma câmara lá do templo, ofereceu vinho para eles, colocou vinho na frente deles para eles tomarem. Mas nós vemos aqui do versículo 6 até o 11, do capítulo 35 de Jeremias, que a resposta dos recabitas foi negativa. Eles disseram, não, o nosso pai Jonadab, porque Jonadab era o pai deles, e Jonadab era filho de Recabe. Por isso eles eram conhecidos como a família dos recabitas, e eles tinham chegado até Jerusalém naquele tempo. E eles disseram para Jeremias, olha, nosso pai nos ordenou para que nós venhamos ter uma vida prolongada aqui nesta terra, para que nós não viéssemos tomar vinho de espécie alguma, não viéssemos semear semente, não viéssemos morar, edificar casas, que nós deveríamos morar em tendas. Estou falando com as minhas palavras. Um resumo do que eles disseram para Jeremias. Eles explicaram que eles guardavam a palavra do pai deles, que era Jonadab, filho de Recabe. Por isso, eles tinham aquele comportamento, em honra à palavra do pai deles. E nós vemos então do versículo 12 até o 16, que a palavra do Senhor vem a Jeremias, para que Jeremias pudesse dizer para o povo que porque a palavra de Jonadab era guardada pelos recabitas, mas o povo de Judá, o povo de Jerusalém não guardava a palavra de Deus. E nós vemos aqui no versículo 17 em diante, até o versículo 19, que Deus diz que ia trazer sobre Judá e os moradores de Jerusalém todo o mal que ele tinha falado. E nós vemos também que ele diz que a casa dos recabitas ele iria abençoar, porque nunca iria faltar homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Interessante, né? Deus mostra o exemplo dos recabitas. Era um povo que não plantava, não edificava, não tomava vinho. Nem eles, os homens, nem as mulheres, nem os filhos, eles tinham esse costume. Leia o capítulo 35 de Jeremias. E Deus, ele aprovou aquele compromisso que a família dos recabitas tinha com o pai deles, Jonadab. Engraçado que o ser humano, ele tem capacidade de ouvir e atender a palavra de seu pai, da sua mãe. O ser humano obedece. É lógico, tem muitos desobedientes que não respeitam pai, mãe, não respeitam compromisso. Mas o ser humano tem a capacidade de obedecer ao pai, de obedecer à mãe, de ser fiel ao amigo. O marido tem capacidade, tem condições de ser fiel à esposa, se ele quiser. E a esposa tem condição de ser fiel ao marido. O ser humano tem capacidade, tem condições de ser fiel a um compromisso, de atender a palavra de alguém, de um pai, de uma mãe. E por que não atender a palavra de Deus? Por que não obedecer a Deus? O ser humano tem a capacidade de obedecer, não obedece porque não quer, porque endurece o coração,
para a palavra de Deus. Assim aconteceu com Judá e os moradores de Jerusalém. Endureceram o coração e por isso Deus trouxe o mal sobre eles. Minha amiga, meu amigo, vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos obedecê-lo. Se somos salvos, nós obedecemos. Se você tem dificuldade para obedecer a Deus, examine para ver se você realmente crê no Evangelho, se você tem a salvação. Porque quem recebe a salvação, quem crê no Evangelho, ele leva uma vida de obediência a Deus. É a consequência da salvação. Obedece não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.